atingir resultados através dos colaboradores. Essa é uma premissa básica de todo gestor. O gestor tem que saber que ele vai conseguir atingir bons resultados através dos funcionários, através dos colaboradores. Essa é uma premissa básica de todo gestor. O gestor tem que ficar na estratégia, ele tem que pensar como fazer para que a equipe atinja os resultados. A live que está no meu IGTV, que eu fiz com o Anderson do Empreendendo com Qualidade, que eu fiz uma coletânea que eu vou colocar aqui para vocês hoje, onde eu falo sobre isso. Eu falo mais sobre como motivar uma equipe nos dias em que muitas vezes você mesmo, gestor, não está motivado. E eu falo também do MEI, como o MEI contrata o primeiro funcionário. Você sabe que o MEI pode ter um funcionário na empresa, né? Como ele faz para contratar esse primeiro funcionário? Eu falo um pouco sobre isso também. E o funcionário quando comete um erro? Como que a gente faz a correção disso? Pois é, gente, fique ligado que eu fiz uma coletânea que ficou legal demais. Eu sou Sérgio Faleiro e estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. É o seguinte, se você procurar o significado da palavra gerenciar, você vai encontrar várias outras palavras, como, por exemplo, administrar, acompanhar, coordenar, e não somente coordenar, administrar pessoas, né? A gente coordena também números, dinheiro, processos. Você sabe muito bem na sua profissão administrar processos, gerenciar processos. Mas em todos os casos onde nós gerenciamos processos, números, a finalidade é atingir alguém, alguma pessoa, que seja para pegar aqueles números e tomar decisões, processos que quem vão utilizar os processos são as pessoas, né? Então sempre há pessoas em qualquer parte do funcionamento de uma empresa, né? Seja uma empresa que vende produtos, vende serviços, sempre há pessoas. Inclusive, a gente costuma escutar que as empresas estão cada vez mais no mundo tecnológico, cada vez mais virtuais. E, por exemplo, quando a gente fala de empresas grandes como o Google, YouTube, Instagram, a gente imagina assim, não, são todas, tudo feito por robôs, por algoritmos. Inclusive o YouTube, existem umas brincadeiras que o pessoal de YouTube fala, né? Que a pessoa eu tenho que cair nas graças dos algoritmos do YouTube, porque aí eles vão gostar de mim e vão divulgar. É claro, existem sim algoritmos pesados para tomar as decisões do YouTube para divulgação. Mas essa semana eu estava vendo uma entrevista, estava no LinkedIn, uma revista eletrônica que estava utilizando o LinkedIn com uma conversa com a Patrícia Muratori. Patrícia Muratori é a diretora-geral do YouTube no Brasil. Aí, é claro, quando você fala em YouTube, você assusta em os números que são falados. Ela falou assim que a cada minuto, 500 horas de vídeo sobem para o YouTube. 500 horas por minuto. Aí você faz 1 milhão de horas em dias, né? E aí foi perguntado para ela, tá, como é que é feita essa análise, né? Que a gente já pensa nos algoritmos, sabe? Os robôs vão lá para analisar. Ela falou, não, tem milhões de pessoas no mundo inteiro que fazem a análise mesmo dos vídeos. E eles têm um serviço interno, né, um trabalho interno, onde eles chamam de remoção, que é o trabalho que são retiradas horas de vídeos que não são adequados, vídeos que falam de violência ou que falam de outros assuntos. Sim. É claro, Wanderson, que eu não vou entrar na celeuma política ou de outros lados, que às vezes, os vídeos são retirados, os vídeos corretos, os vídeos... Não vou entrar nesse mérito, mas como é que chama? Na sistemática do YouTube. O que eu quero dizer com isso? São milhões de horas de vídeos por dia, mas tem sempre pessoas para analisar os vídeos. Você vê o YouTube, do tamanho do YouTube, tem pessoas de todas as línguas no mundo inteiro para analisar os vídeos. Inclusive, são baseados nas culturas dos países. A reportagem dela foi muito interessante, que a gente abre a mente e fala assim, olha, para você ver, existem vários algoritmos, mas tem pessoas. Então, se você não souber gerenciar essas pessoas, para elas analisarem os vídeos, né, talvez serão retirados os vídeos que poderiam ser bons para o YouTube, e talvez atrapalhar a reputação do YouTube se não for feito um trabalho bem feito. Então, tem pessoas que gerenciam pessoas para analisar isso. Então, não tem jeito a gente conseguir nenhum resultado se você não souber gerenciar as pessoas. E não só as pessoas internas do nível hierárquico, né? Também tem as pessoas, são os clientes, são as pessoas também, né? Sim, então, e a gestão passa pela conversa, pelo entendimento, pela motivação, né? Pela correção de erros, pela percepção de que alguma coisa está errada, que alguma coisa tem que ser feita. Então, não tem como.
os bons resultados a gente consegue através do bom gerenciamento das pessoas. Isso aí é fato. E você que tem um trabalho que fala sobre qualidade, sabe muito bem isso. Vou falar de colocar a mão na massa, Sérgio. Sim, sim, interessante isso aí. A gente estava falando assim, qual que é o papel do gestor, né? Até onde ele vai e até onde que ele tem que se posicionar para observar as coisas. Então, assim, o que que o gestor tem ou deve fazer? Assim, ele tem que ir no processo, ele tem que colocar a mão na massa, ou ele só seria o técnico do time ali, onde fica ali no canto do campo ali, orientando o pessoal que tem que fazer? Qual que é o papel e a posição do gestor, né, na sua opinião? Quando a gente fala colocar a mão na massa, às vezes as pessoas confundem de se você não colocar a mão na massa, você não vai fazer nada. Não. Eu vi muito isso. Então você ficar o famoso de boa, não. Você não é isso. Porque eu tô querendo, eu concordo que o gestor não deve colocar a mão na massa, mas tem que explicar isso para não ficar mal compreendido. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, inclusive, nas empresas, quando eu falo que quem gerencia não executa. Mas executar o quê? Aquilo que é determinado para os colaboradores, né? Porque você fez aí a analogia com o futebol e encaixa direitinho. Porque um clube de futebol muito parecido com uma empresa, e é uma empresa, apesar de ser uma empresa do terceiro setor, né? Que é sem fins lucrativos Sim, e tudo, sim. mas não vou entrar nesse Inclusive, você tem detalhe, um mas vídeo falando sobre isso, né? Que eu eu assisti. fiz um vídeo exatamente sobre o terceiro setor das associações, né? Tá lá, é super interessante isso aí. Mas aí o que acontece? O presidente do clube é como se fosse o dono da empresa, o técnico é como se fosse o gerente, ainda tem mais um nível hierárquico que está dentro do campo, que é o capitão. Ele também exerce uma função de gestão, né? Mas aí o que eu quero Sim. dizer? O técnico, ele não entra em campo para chutar a bola. Ele não é, ele tem que ter uma visão macro. Ele tem que enxergar todos os pontos, como a gente falando, né, analogia com uma empresa, na hora que ele chega, ele tem que enxergar o setor, enxergar tudo que está acontecendo no setor, mas ele tem que designar as tarefas de cada subordinado, que ele execute as tarefas, mas não executar por ele. Então, Sim. não colocar a mão na massa é isso aí. Você não vai executar pelo seu subordinado, pela pessoa que está executando o dia a dia. Porque senão, se você for lá e executar por ele, você vai desgarrar um pouco da necessidade sua de você estar sempre de olho no todo. Então, o gestor é como um técnico de futebol, que fica ali do lado de fora, observando o que está acontecendo e orientando, ou vai mais para a ponta, vai mais para lá, né? E, inclusive, quando a gente fala também de hierarquias, você comentou sobre as hierarquias, que é super importante também. Quando eu falei, por exemplo, do capitão que está dentro de campo, que também está exercendo uma função de gestão, onde também ajuda a fazer uma análise ali. Mas olha para você ver como é que é interessante, que a gente fica falando que o gestor ele não pode executar. Normalmente, um capitão dentro de campo não é o pessoal do ataque. Normalmente é o goleiro, é o cara da defesa. Por quê? Porque ele tem um pouco mais de tempo de pensar na hora de executar, vamos dizer assim, né? Que o atacante está lá na frente, ele está sempre focado no que está fazendo, é mais ou menos o vendedor. Sim. O vendedor está lá na frente, ele tem que estar focado em vendas ali, né? Então, e o gestor tem que estar olhando um todo, né? Então, o não botar a mão na massa, e eu sempre falo, quem gerencia não executa, é mais ou menos nesse aspecto, para que não atrapalhar a função que o gestor tem que fazer, que é estar sempre olhando o todo, olhando o que está acontecendo, para fazer as correções necessárias e conversar com as pessoas que estão executando, que às vezes não é do jeito que você acha que deva ser, né? Então, é isso, cara. É só para não confundir o que é não botar a mão na massa. Quer dizer, ficar sentado na cadeira dele e não fazer nada. Não é bem isso, né? É mais ou menos isso aí que eu estou querendo dizer. É Acho que é questão a de função do tomada de gestor. decisão, né, Sérgio? Quando você fala vamos ver quando do capitão, cara, acho que o exemplo aí caiu muito bem, né? Aí eu te pergunto, Sérgio, e como que o gestor consegue essa confiança e passa essa motivação para a turma? Porque, assim, cara, a gente está falando de pessoas, né? Então, da mesma forma que o gestor, o dono da empresa, o diretor,
ele também tem seus dias de perrengue, cara. É verdade. E é mesmo. Todo mundo é ser humano. E aí, como é que fica? Pois é. O ser humano é um ser totalmente emocional, né? Nós somos. O que o gestor precisa é tentar compreender cada um. Compreender para conseguir uma forma de motivar. E uma coisa que o gestor tem que fazer também é tratar diferente. Sabe aquela frase assim, você tem que tratar todo mundo igual? Não, nesse caso, não. Tem que tratar a pessoa de acordo com o que ela é, para atingir o melhor dela. Mas, assim, se a gente fala em questão de respeito, você conseguir respeito, eu acho que tem 3 palavras que eu costumo sempre utilizar. O gestor, ele tem que conquistar as pessoas pela sensatez, a justiça e o exemplo. Ou seja, a sensatez e a justiça nas decisões, né, para você conseguir respeito das pessoas. E o exemplo. O exemplo nas suas atitudes, o exemplo nas suas palavras, na firmeza, até no silêncio, cara. Inclusive, segunda-feira tem um vídeo que eu falo sobre liderança, sobre quais são os principais pontos para você ser um grande líder, né? Segunda-feira, 18 horas. E eu falo sobre isso. Que para você conseguir respeito da sua equipe, você tem que ter uma postura com a sensatez e justiça nas suas decisões, firmeza e dar sempre o exemplo. Não necessariamente você tem que mostrar que você é um cara perfeito, que você não erra, não é por aí que você vai conseguir, até porque não existe perfeição. Todos nós somos, igual você falou no início aí, às vezes a pessoa não está bem no dia, não sei o quê, todos nós somos assim. Nós só temos que mostrar que a gente tem a capacidade de absorver situações difíceis e tomar decisão para as pessoas verem que eu sinto segurança com as decisões que ele toma. Então, essas 3 palavras, sensatez, justiça e exemplo, eu acho que são 3 coisas importantes para você conseguir o respeito da sua equipe. Então, sim, como que esse pequeno empreendedor, pequeno empresário, vamos falar assim, ele pode aprender ou multiplicar esse conhecimento que ele tem só para ele, para outras pessoas? Olha, a gente sabe que uma empresa, principalmente essas empresas pequenas, começam com um sonho. Uma pessoa gosta de fazer alguma coisa, presta um serviço, ela gosta de vender alguma coisa, então ela começa com um sonho. E quando ela chega na decisão de montar que seja um MEI, né? Ter uma empresa, se transformar numa PJ, ela utiliza o conhecimento dela, a habilidade técnica para poder vender. Só que se a pessoa realmente é um bom profissional, ele começa a crescer, a demanda começa a aumentar. Isso é fato, né? Começa a aumentar. Sim. E não tem jeito. Para você conseguir crescer, você tem que multiplicar. Você tem que se multiplicar, né? Então, eu estou só ampliando um pouco mais do que você está falando, só para a gente chegar onde eu quero te falar, porque eu já escutei isso muitas vezes. A pessoa não tem paciência, não só paciência, ela não tem didática, ela não sabe passar aquele conhecimento para frente. Algumas pessoas, inclusive, têm até o receio de pegar uma outra pessoa que tem um conhecimento que ela tem e ela vai roubar o meu cliente, ela vai montar uma empresa também, não sei o quê, então fica aquele receio. Mas não tem jeito. Eu já fiz até um vídeo parecido falando um pouco sobre esse assunto, que eu falo que tem 2 saídas para essa pessoa, para a pessoa conseguir, para ela não se estagnar, porque se ela tem habilidade para fazer alguma coisa, vender um serviço, vender um produto, vai chegar no momento que não vai conseguir subir mais. Vai chegar no momento que é uma barreira para o crescimento, né? Ela tem que se multiplicar. Aí, dessas 2 saídas, eu vejo o seguinte: a primeira, ela se aperfeiçoar, fazer curso, fazer treinamento, ela começar a enxergar dentro de si a necessidade de ter que gerenciar mesmo e, mudar a concepção dela de gestor. Só que essa é básica e tem que ser feita, tem muitos cursos aí. Eu, inclusive, tenho vontade, nós vamos falar sobre isso ainda, mas no final a gente vê se a gente tocar nesse assunto. Mas não tem jeito, a pessoa tem que se aperfeiçoar. Só que eu já vi vários gestores que tentam se aperfeiçoar fazendo cursos, lendo bastante, fazendo as famosas imersões, né, que é uma palavra que é muito utilizada nos cursos. Vamos fazer uma imersão para a gente. Só que muitas vezes a pessoa não tem um talento, não sabe, não consegue.
E não é demérito nenhum para um gestor que seja de um MEI, que seja de uma empresa pequena que ela começou com aquele sonho, não é demérito ele não ter esse talento de não conseguir gerenciar pessoas. Qual que é a saída? A saída é talvez um pouco mais onerosa, mas não tem jeito. É delegar para alguém. Delegar para alguém que consiga fazer aquilo que você não consegue. Porque se você a sua demanda está aumentando, você está precisando, você quer crescer, quer aumentar seu faturamento, hoje nós temos a internet aí para poder pulverizar o nosso atendimento. Se você quer crescer e não consegue gerenciar pessoas, que é aquilo que nós falamos no início, são as pessoas que trazem os resultados, que ampliam o nosso negócio, então que você arrume uma pessoa e delega para ela para fazer por você o que você não consegue fazer. E aí essa pessoa, ela vai ter que te passar relatórios sempre diretos, periódicos, te passando, e aí você vai conduzindo os números e os resultados. Vamos dizer assim, a primeira opção seria melhor para você se aperfeiçoar, porque você tem o total domínio e tudo, mas eu já vi situações assim, inclusive hoje eu estou numa associação que tem aproximadamente 15 pessoas, que eu estou dando uma consultoria, onde o gestor principal, ele chegou nessa conclusão, falou, não, eu vou colocar uma pessoa para isso, a gente arrumou uma pessoa que já estava na equipe, e essa pessoa está conduzindo para ele, e passando relatórios periódicos, né? Certo. Então, aí ele tem condições de crescer, que aí ele foi para uma área onde ele gosta, que é estar na ponta, que é estar falando com o cliente muitas vezes, ou então ele está fabricando, às vezes ele está lá na fabricação, né? Fazendo o que ele gosta, fazendo o que foi o motivo que ele montou a empresa muitas vezes, né? Fazer um produto ou vender algum serviço, mas não tem jeito. Se ele, para mim, só tem essas duas saídas. Ou ele se aperfeiçoa, se transforma no gestor, ou ele delega para alguém para fazer por ele. Para mim, eu vejo essas duas saídas. Como que o gestor, ele deve, a melhor posição para ele lidar com conflitos no quesito assim, até onde ele vai, ele deve escutar todos o seu time, da sua equipe ali e tomar uma decisão, ou então já ter uma decisão formada para cada problema e colocar em prática. Como que o gestor deve lidar nesse... Você diz quando o colaborador comete um erro, uma falha? Isso, exatamente. Entendi. Como que o gestor lidar em cima desse problema? Ele tem um embasamento ali de chamar o pessoal, entender o que está acontecendo, como se diz, né? Coletar alguns referenciais teóricos antes de tomar decisão, ou não? Ele pega na bucha e vai na dor e na raça? A primeira coisa é identificar o problema de maneira correta, porque muitas vezes está acontecendo alguma coisa na empresa, pode ser um MEI com 2 funcionários, ou pode ser uma empresa com 20, 30, 40 funcionários. Mas se acontece uma falha, um erro, identifica primeiro que erro é esse, o que aconteceu. Chama essa pessoa e procura saber exatamente o que ocorreu, para você também não tomar uma decisão em cima de um achismo, em cima daquilo que está sendo falado na rádio peão, ou em cima simplesmente da falha em si, mas não saber por que ela ocorreu. Analisa primeiro com calma, já não vai tomando a decisão, analisa com calma, conversa. E uma coisa também que é super importante é quando você identifica uma falha de um determinado colaborador e chama ele, identifica essa falha, mas conversa com ele e tenta resolver com ele. Tem uma frase, cara, que eu escutei, deve ter uns 15 anos atrás, que eu achei muito importante. Que era um gestor de uma empresa onde eu estava trabalhando, ele falou o seguinte, elogie em público e chame atenção no privado. Ou seja, se você está vendo alguém fazendo alguma coisa que está dando um resultado e é bom para a empresa, faça um elogio. É claro, tem que tomar cuidado com ciúmes, né? Mas faça o elogio quando a coisa está sendo bem feita, porque você vai incentivar. Agora, quando uma falha ocorre, identifique ela primeiro, chame a pessoa, né? E faça a correção no privado. Faça a correção. A correção, ela pode ter vários níveis. Pode ser uma correção drástica, pode ser até, dependendo do tamanho, até uma demissão, dependendo do que a pessoa cometeu, a falha que ela cometeu.
Mas para você corrigir uma situação, tem que ser dessa forma, porque se você fizer, por exemplo, igual eu já escutei aí, gestores, eu chego e saio gritando mesmo, para todo mundo ver que eu estou mandando, e aí eu vou conseguir cortar. Aí é a gestão pelo medo. A gestão pelo medo não vai conseguir atingir o resultado que você quer. Tem que ser a gestão pelo respeito, que nós falamos até agora há pouco, né? Gestão pelo respeito, as pessoas têm que ver em você segurança, firmeza, mas assim, não pode ter medo. Então, tem uma outra frase também que eu escutei, que também ilustra um pouco isso aí, que eu já usei ela várias vezes, que a culpa de um erro de um funcionário pode ser dele, mas a responsabilidade é sua. O erro é dele, mas a responsabilidade é sua. Então, quando eu peço alguma coisa, no fundo, você tem uma responsabilidade naquilo ali. Então, chame para si, mas faça sem aquele alarde, porque quando você faz o alarde, você às vezes até faz às vezes aquilo que o inimigo dele ou que a equipe está querendo ver, mas não é essa a solução. Então, eu acho que a coisa tem que se resume mais ou menos nisso aí, elogie em público e chame atenção no privado. E aí você consegue resolver o problema e mostrar para a equipe, porque senão você pode colocar um funcionário, alguém, numa situação constrangedora. Eu vejo, inclusive, alguns gestores que fazem isso na frente do cliente. Você vê se é errado, se é assado, não é por aí. Eu estou queimando o nome dele, não é meu. Não, você é o responsável, você é o dono da empresa, né? Então, tem que ser muito traquejo para se lidar com uma situação dessa, para você também não atrapalhar a sua empresa por uma falha de um colaborador, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto dessas duas frases que eu utilizo muitas vezes no meu trabalho, sabe? Nas minhas consultorias, que eu acho que é fundamental.